Saiu a segunda pesquisa Genial Quest desse ano e a primeira coisa que ela faz é confirmar o que a nossa pesquisa Meia Ideia já havia dito na semana passada. A eleição apertou, o eleitorado bolsonarista já entendeu que Flávio é o candidato de Jair e o abraçou. O resultado é que estamos no início de fevereiro, o presidente Lula é favorito, mas olha, esse pleito não tem nada de ganho. Na segunda-feira a gente falou justamente sobre isso aqui mesmo no ponto de partida, né? Lula deu uma bronca na militância durante a reunião de aniversário do PT, que foi no sábado. Mandou todo mundo acordar, sair do salto alto, porque o ano de 2026 não vai trazer um pleito fácil para ninguém. No segundo turno pela Quest, Lula teria 43% dos votos contra Flávio Bolsonaro com 38%. Uma diferença de 5 pontos percentuais. A margem de erro é de 2 pontos. Puxam para cima, o outro para baixo. Um ponto os separa. Não estão empatados tecnicamente, mas olha, estão colados. De novo, ainda é fevereiro. O que a nossa pesquisa dizia? Lula 45,8%, Flávio 41,1%. Com margem de erro de 2,5 pontos. Estariam de novo a 1 ponto de diferença. A Quest fez uma pesquisa presencial, a nossa é por telefone. Na presencial, a gente sabe por experiência que um número maior de pessoas costuma se mostrar indecisa e isso tende a empurrar o número de apoios a todos os candidatos para baixo. Cada método de pesquisar tem suas manhas, suas características. As duas pesquisas contam a mesma história. Os dois colaram. Agora, com a Quest, a gente pode também começar a compreender melhor o que esse desenho representa. Quer dizer, por que colou? Que movimento é esse que ocorreu? Então vamos começar com um dos cenários estimulados de primeiro turno da nova pesquisa. É o cenário mais provável de vermos na eleição de verdade. Lula, Flávio e Ratinho Júnior disputam a eleição. Sem Romeu Zema aqui, tá? É um cenário que a gente não mediu, então vamos lá com a Quest. Lula, 37%. Flávio, 31%. Ratinho, 7%. Vamos entender quem escolhe Lula, quem escolhe Flávio? Primeiro, óbvio. No Nordeste, Lula tem 47% dos votos e Flávio, 25%. Uma diferença de 22 pontos percentuais, é imensa. Em compensação, junta Centro-Oeste e Norte, Flávio tem 39 contra 33 de Lula. Ele ganha com folga por ali, mas a diferença é de 6 pontos. Veja, o Nordeste tem 43 milhões de eleitores, Centro-Oeste e Norte, metade disso. O Nordeste tem um peso, Centro-Oeste e Norte não elegem ninguém presidente. A muralha lulista no Nordeste ainda deve durar essa eleição. Ele vem diminuindo a cada 4 anos, a direita deve aumentar um pouquinho o seu espaço novamente, mas não é ali que Flávio tem caminho para ganhar essa eleição. O lugar que vai fazer a diferença para um ou para outro é o Sudeste. Tem os 3 maiores estados da União, por ordem São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Por que Flávio Bolsonaro cresceu? Ora, porque ele encostou muito na região Sudeste. Ao total, 67 milhões de brasileiros com título de eleitor na mão. Lula ganha com 36%, Flávio tem 32%. Então isso quer dizer que os dois, Flávio e Lula, vão disputar o mesmo conjunto de votos? Não exatamente. Olha só. Pega só os votos de direita. Flávio tem 92% dos eleitores que a Quest identifica como direita bolsonarista. E tem 65% da direita não bolsonarista. Assim como tem ainda 18% de outro grupo muito importante. Os independentes. Esses independentes, eles, para Lula, dão 24% dos seus votos. Flávio, 18%, 24%, 18%, 24%. Esses independentes representam 32% dos eleitores, é muita gente, 1/3 do eleitorado. Por esses votos, os dois têm condições de brigar. A direita bolsonarista mesmo, ela é pequena. Não é mirrada, mas é pequena. 12% dos votos totais do Brasil. A direita não bolsonarista tem quase o dobro disso, 21%. Esse eleitor muito dificilmente vai votar no Lula. E em Flávio, mais de 30%, por enquanto, estão dizendo que não votam. A gente passou boa parte do ano passado tentando entender que direita não bolsonarista é essa, o que ela deseja, o que a faz topar votar em Flávio Bolsonaro, mas também o que a faz preferir não. Mais do que nunca, a gente vai precisar entender isso.
Dos 3 pré-candidatos do PSD, Ratinho, Caiado e Eduardo Leite, Ratinho é o que pontua melhor nas 2 pesquisas, na nossa, na da Quest. Pois bem, por que Ratinho não está atraindo mais voto? Por que Flávio cresceu, mas Ratinho não? Essa é a chave para entender o jogo. Vamos tentar responder? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Olha, parte do nosso esforço de ter uma pesquisa eleitoral mensal é que ela nos ajuda a entender o que está acontecendo. É informação, é ter o pulso da eleição para a gente sentir, é compreender os desejos, as vontades do eleitor, é poder reagir com tempo de reagir. Nem sempre a informação é aquela que a gente quer ouvir. Para a gente, a pesquisa não é algo em separado do jornalismo, não. Pensamos juntos, pesquisadores e jornalistas, sobre o que precisamos compreender para ir às ruas perguntar. Uma das novidades do jornalismo político que a internet trouxe é a dos veículos que contam o que desejamos ouvir. É ótimo, sabe? Dá um calorzinho no coração. Tá valendo, não é o que a gente faz. Queremos entender, porque mais do que nunca precisamos entender cedo quando ainda há tempo para agir, para dissecar. Se você assina o Meio, você está entre os primeiros a receber a pesquisa Meio Ideia, em PDF, para se juntar à campanha de injetar informação de qualidade nos seus grupos de WhatsApp. Seja, então, quem traz informação num mundo de desinformação. Seja quem começa as conversas importantes. No segundo em que o Tribunal Superior Eleitoral liberar a gente, você recebe o arquivo e distribui para todo mundo. Distribua, assina. Esse é o ponto de partida. Vamos tentar entender, então, quem vota em Ratinho Júnior? Vejam só que surpresa, 1% da direita bolsonarista. Pois é, o óbvio. Com alguém da família Bolsonaro no jogo, é esse pronto. Aí, 14% da direita não bolsonarista. Flávio tem 65% dessa turma. Então, Ratinho marca presença, mas é um distante segundo. E aí, 10% dos independentes. Flávio tem 18%. Quer dizer, aqui a distância é menor. Mas esses números não explicam muito, não é? Dizem, em essência, que os votos de Ratinho se distribuem entre a direita não bolsonarista e os eleitores independentes. Isso a gente ia conseguir já intuir, né? O que explica mesmo é o corte regional. Ratinho tem 2% dos votos do Nordeste, 4% dos votos do Centro-Oeste e Norte, 7% dos votos do Sudeste. E olha, 19% dos votos do Sul. No Sul, Lula tem 30%, Flávio tem 30%, Ratinho tem 19%. Super competitivo. E a razão é óbvia, até muito simples. Ratinho é conhecido no Sul e desconhecido no resto do Brasil. Outro número mostra isso. 37% dos eleitores não sabem quem é Ratinho Júnior. Apenas 4% dos eleitores dizem que não sabem quem é Lula. Pois é, eu também não sei em que mundo essa turma vive. 9% dizem que não conhecem Flávio. 37% não conhecem Ratinho. Tem muito espaço para crescer. Então pronto, está resolvido, não é mesmo? Não está. Sabe por que não está? Em dezembro, nesse mesmo cenário, a Quest mediu Ratinho Júnior com 13% dos votos. Em janeiro, com 11%. Aí tudo certo, possivelmente a margem de erro poderia explicar. Mas em fevereiro, o Ratinho me aparece com 7%. 13, 11, 7. Ele perdeu votos, não ganhou. Ele caiu para metade do tamanho. O que está acontecendo aqui? Falta campanha. Parte do problema da estratégia do PSD é que, ora, os candidatos do PSD não estão fazendo campanha o suficiente. São desconhecidos. Veja, Eduardo Leite também concentra sua votação no Sul, enquanto o Ronaldo Caiado tem seus eleitores, principalmente onde? No Centro-Oeste. Tem um momento em que você se torna conhecido. Nesse momento, o eleitor flerta com a ideia de lhe conceder o voto. Ouve um pouco mais, presta atenção no que os amigos e parentes acham, ensaia um encantamento, aí reafirma o voto ou abandona. O período eleitoral tem alguns ciclos assim, mas os votos aos poucos vão se consolidando. Os 3 candidatos do PSD estão perdendo eleitores antes de conseguirem consolidar outros. Por enquanto, o eleitorado não está prestando atenção. Uma hora vai prestar, tá? Nessa hora, ele vai ver o quê? Um candidato que diminui, mas não cresce. Não é um candidato que entusiasme gente. Existe uma direita não bolsonarista. Ela realmente preferia não, mas tem certeza de que a esquerda ela não quer. Se a única alternativa relevante for Flávio, ela vai de Flávio.
Existe um eleitor independente, 1/3 do Brasil, que é menos politizado em geral, adoraria ter uma alternativa a Lula ou Bolsonaro, mas vai escolher alguém, nem que seja no segundo turno. No segundo turno vai escolher quem tem. No Brasil de hoje, se você é Lula, já começa o primeiro turno com 1/3 dos votos. É dado. Acaso seu sobrenome seja Bolsonaro, o peso do reconhecimento já é uma onda que o catapulta ali para a faixa dos 20%, só na largada. Se não tem nenhuma dessas vantagens, só tem um jeito. Trabalhar duro, bater muita perna, aparecer em tudo quanto é podcast possível. Falar, estar em cortes, tantos quanto dê. É uma coisa antiga já que se faz há um tempo. Se chama campanha eleitoral. Fazer campanha. Tá tarde para começar. E os candidatos ainda não começaram. Ainda existe espaço, mas ele vai, olha, se fechando um pouco mais a cada giro, a cada rodada. O Brasil deseja alternativas de direita, mas essas alternativas precisam se apresentar a jogo. Assinei o Meio. Trabalho com comunicação política e o Meio tem sido simplesmente perfeito na minha vida. Ajuda muito no dia a dia. Não me arrependo nem um pouco de ter assinado. Parabéns a todos pela pesquisa Meio Ideia e pela excelente matéria da edição de sábado. Esses comentários dizem bastante sobre quem escolhe o Meio. Gente que não quer só acompanhar a política, e sim entender o que está acontecendo de verdade. E em ano de eleição, olha, isso faz toda a diferença. O Meio Premium é para quem quer sair da reação automática e ganhar leitura de cenário. Para quem quer informação bem explicada, sem gritaria, sem culto e sem ficar preso à própria bolha. Um dos pilares disso é a pesquisa Meio Ideia. Ela é mensal e ajuda a ter o pulso, sabe, da eleição, entendendo como o eleitor pensa, o que pesa nas escolhas e como o jogo político vai se rearranjando ao longo do tempo. Como assinante premium, você recebe essa pesquisa em primeira mão, em PDF, no segundo em que o Tribunal Superior Eleitoral libera os dados. É informação para circular, para chegar nos grupos e qualificar as conversas. Mas o Premium vai muito além da pesquisa. Quem assina acompanha uma cobertura completa das eleições de 2026, bastidores direto de Brasília, o Meio Político e edição de sábado, nossas newsletters especiais com análises e reportagens exclusivas, além de acesso ao streaming do Meio com séries e documentários originais para entender o Brasil além da notícia do dia a dia. No fim das contas é isso. Por R$15 por mês você atravessa o ano eleitoral mais preparado, com repertório e com capacidade de levar informação de qualidade para as conversas que importam. Se você quer entender a política sem ruído, o Meio Premium é para você. Assina.